Realmente, o Partido dos Trabalhadores é um partido que não para de afrontar a população brasileira. É um partido desmedido, sem parâmetros éticos, sem limites morais, sem a preocupação de poder ter a altivez de debater os grandes problemas nacionais, buscar soluções para o país. É um partido onde seus dirigentes têm um comportamento que cada vez mais preocupa a população brasileira. População vitimada pela fraude, pelo estelionato eleitoral. E nós estamos assistindo, neste momento, senhor presidente, quando o Brasil todo preocupado com essa situação da instabilidade econômica, social, do desemprego nessa proporção e com a previsão de que no final de 2015, início de 2016, é que nós teremos o pico do desemprego no país, numa taxa de inflação que hoje já atinge mais de 8,2%, ou seja, a maior taxa dos últimos 12 anos. O Brasil, que havia superado essa etapa com o Plano Real, assiste hoje à deterioração completa da nossa moeda, à perda da capacidade de compra do povo brasileiro e ainda batendo sobre ele a angústia se terá amanhã garantia do emprego. Diante de todo esse colapso, de todo esse movimento da população brasileira, em mostrar em alto e bom som que a sociedade, analisada por todos os institutos de pesquisa, dizem que apenas, todas elas são unânimes, 12% aprovam a presidente da República. Ou seja, em cada 100 pessoas, apenas 12 falam em favor da presidente. Isso mostra que ela interrompeu totalmente o seu canal de comunicação com a população. Ora, nós sabemos que no presidencialismo, a figura do presidente da República, ele é chefe de governo e ele é chefe de Estado. Lógico que o quadro é tão calamitoso que nós vivemos uma situação de um sistema, que eu repito, um parlamentarismo jabuticaba. Só existe no Brasil, onde a área econômica é entregue ao sistema financeiro, que eles tanto criticavam, onde a política de governo, ela é entregue ao vice-presidente da República, que ontem mesmo, em uma entrevista em Portugal, dizia quais seriam os projetos, os planos, as metas, o acordo fiscal, definia sob parâmetros, avançava até em querer opinar como deve se comportar a oposição, um fato inédito. De repente, o primeiro-ministro do governo do PT já diz como a oposição tem que se comportar. Mas se não bastasse isso, senhor presidente, a presidente da República, sem dúvida nenhuma, enclausurada e apenas com aquela obrigação de chefe de Estado hoje, recebendo as credenciais dos embaixadores e, às vezes, assinando algumas medidas provisórias que vêm para o Congresso Nacional. Mas, além disso, diante de todo esse quadro, ao invés de nós imaginarmos do PT estar tomado neste momento, numa situação de um gesto de humildade, um gesto de respeito ao sistema democrático brasileiro, com atitudes republicanas que se exige nessa hora, de ter a capacidade de pisar na vaidade e cada vez mais tentar buscar o apoio da população brasileira, o que nós assistimos são exatamente gestos e ações afrontosas,
afrontosas como o que nós vimos acontecer no dia 21 de abril, onde o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, concede ao Stedley uma comenda, que é a mais alta comenda do governo mineiro, que é a honraria de Tiradentes. É uma homenagem criada por Juscelino Kubitschek desde 1952 para poder reconhecer atos e gestos e atitudes tomadas por brasileiros que não só fizeram política e também direcionaram ações ao Estado de Minas Gerais, mas que são reconhecidos no cenário político nacional, na defesa e na melhoria de qualidade de vida de toda a nossa população. Traz um cidadão chamado Stedley. O currículo, todos nós sabemos bem, todos nós já assistimos. Agora há pouco, na Venezuela, fazendo um discurso, conclamava o apoio do povo venezuelano ao atual presidente Maduro, fechava os olhos para toda a truculência existente naquele país, centenas e milhares de pessoas presas, retidas, porque fazem oposição ao governo, outras tantas chacinadas, assassinadas pelos coletivos, que é exatamente o mesmo exército que o Stedley construiu no Brasil, são os coletivos venezuelanos, e eles são utilizados por Maduro para poder assassinar as pessoas que lideram movimentos de realce ou de resgatar a democracia ou a liberdade de imprensa naquele país e a liberdade de vários líderes políticos que estão retidos e presos sem que as pessoas tomem, principalmente os governos, como o governo brasileiro e outros da América Latina, reajam a essa truculência que está sendo praticada por esse tirano Maduro. E ele lá, ao concluir o seu discurso, dizia: as forças opositoras ao governo estão tentando golpear e aplicar o afastamento da presidente ou poder promover o impeachment da presidente. Senhor presidente, eu vou repetir aqui aos petistas: afastamento da presidente e impeachment não é golpe. Tendo o fato determinado, como nós estamos assistindo aí, com todos esses empréstimos irregulares que ela estava desautorizada a fazer para maquiar o seu balanço fiscal e muitas vezes manter a população enganada ou iludida com seus programas sociais, em que, na verdade, ela não os cumpre e não os paga, transferindo para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, ela já praticou, sim, o crime de responsabilidade. Isso é uma realidade. Tanto é que eles falam: mas foi no mandato anterior. Ela não quitou os 40,2 bilhões de reais. Ou seja, é crime continuado. Vem desde a gestão anterior e se prolonga pela atual gestão. Mas, neste momento, o Stedley noticia que, caso o Congresso Nacional optasse por essa posição de abrir o processo, autorizar a abertura do processo e o Senado poder julgar a presidente da República, ele convocava as forças da América Latina para invadir o Brasil. O que nós assistimos foi esse cidadão fomentar a invasão de várias áreas produtivas do país, porque ele não concorda com o tamanho da propriedade, mesmo ela sendo produtiva. Ele tem o poder de achar que o que ele pensa e o que ele defende
independente das leis vigentes e da Constituição brasileira, ele é maior do que tudo aquilo. Ele está acima do Supremo, da Constituição brasileira, e ele se acha no direito de mandar as mulheres invadirem as áreas de pesquisa, destruírem toda aquela estrutura ali montada, desenvolvendo tecnologias para podermos avançar na produtividade, na lucratividade, na melhor condição de nós brasileiros atendermos a demanda não só do nosso país, mas também da população mundial que hoje carece de alimentos. Ele se intitula o cidadão dizer que não admite a transgenia no Brasil. E a partir dali, todos aqueles que acham que podem pesquisar, ou seja, um cidadão tão antiquado, tão ultrapassado, que é um cidadão que ainda investe contra a ciência, contra o desenvolvimento da ciência em nosso país. E nós assistimos tudo isso. E esse cidadão, de repente, é condecorado com a honraria, com a medalha de Tiradentes, que, sem dúvida alguma, deve ter virado no túmulo ontem, porque imaginar ele que tanto lutou pelo Brasil, ter a sua medalha condecorando alguém que propõe a invasão da América Latina no território brasileiro, que dá apoio às Farc, que comanda todo o processo de invasão das propriedades privadas, que é contra a pesquisa e a ciência no Brasil, esse cidadão enaltecido. Mas aí os amigos podem dizer, bom, mas aí, até aí, Caiado, foi um caso que ocorreu lá. Mas não, senhor presidente. Agora, nós estamos assistindo isso que vai ocorrer em Salvador, no dia 11 a 13 de junho de 2015. Partido dos Trabalhadores, o 5º Congresso Nacional, caderno de teses, um partido para tempo de guerra. Senhor presidente, um partido para tempos de guerra. É lógico que tem outras cartilhas também que serão aqui discutidas neste congresso que eles vão fazer. Só para os colegas parlamentares e as colegas parlamentares terem uma ideia, só de alguns pontos, não quero cansá-los, sei que Vossa Excelência está sendo complacente com o tempo, mas não vou abusar, senhor presidente. É dizer que esse congresso ele vai acontecer entre 11 e 13 de junho. E ele propõe, entre os temas que eles vão discutir, demitir os ministros capitalistas, romper com os partidos do capital, construir um governo apoiado nas organizações populares, na CUT, no MST, entre outras. Mas, senhor presidente, eles são governo há 12 anos. Há 12 anos eles são governo. De repente, eles propõem isto aqui para ser a solução do Brasil? Ou é um projeto pessoal bolivariano do PT que quer exatamente agora, sim, usou a democracia para destruí-la? Eles chegaram ao poder e agora querem usar da prerrogativa do poder para destruir toda a estrutura com que eles galgaram para chegar até lá. Ou seja, uma tese bem de Antônio Gramsci, que eles são discípulos preparados para poder exercitar toda a sua teoria. Segundo, enviar ao Congresso Nacional um orçamento para 2015 que rompa com o pagamento das dívidas internas e externas. Quer dizer, repetir a presidente Kirchner, quer dizer, um método tão ultrapassado, rejeitado, sem a menor capacidade hoje, no mundo globalizado, de sensibilizar quem quer que seja, a não ser alguns obturados mentais. Mas eles continuam. Estatizar a Rede Globo e que a concessão pública, que é concessão pública, e abri-la para os movimentos sociais. É o que nós vimos na Venezuela e na Argentina.
cessar imediatamente qualquer perseguição policial, judicial, repressão e criminalização dos movimentos sociais. O PT quer criar uma casta, a casta dos MST, da CUT, e o Stedley, que já foi nomeado pelo ex-presidente Lula como general, é o comandante desse exército, o nosso exército, o povo brasileiro, é o exército de Duque de Caxias. O exército do PT é o exército do Stedley, é o exército do MST. O nosso é o exército brasileiro, é o exército de Duque de Caxias. E ele realmente quer fazer com que essas pessoas, chamados coletivos do MST, podem fazer o que eles quiserem no Brasil e que sobre eles não pode recair nenhuma penalidade. Eles são imunes a eles são inimputáveis. Eles podem fazer tudo e que sobre eles não recai nada. Para completar, senhor presidente, implementar uma política de comunicação do campo democrático e popular, iniciando pela construção de uma agência de notícias articulada a mídias digitais, entre parênteses, inclusive rádio e TV web, com ação permanente nas redes sociais, que sirva de retaguarda e de instrumento do campo democrático popular na batalha de ideias. Restatização das empresas e serviços públicos privatizados. Exigir publicamente e combater pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram, eles chamam, na farsa do mensalão. Senhor presidente, se eu não estivesse lendo e não tivesse trazido aqui o documento, eu acho que muitos colegas não iam nem acreditar no que eu estou aqui falando. Absurdo. A liberdade imediata, e para concluir, e anulação da sentença dos dirigentes do PT. Presidente, quer dizer, é uma afronta completa ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, e eles se intitulam como ali os capazes de decidir tudo. Eles decidem e praticam aquela tese e aquela premissa de nós contra eles, ou seja, uns contra outros. É assim que eles governam. E é assim que eles governaram. É jogando pessoa humilde contra aquele que tem propriedade, é jogando negro contra branco, índio contra produtor rural, é fomentando cada vez mais essa discórdia entre a população brasileira e não tendo postura de governante para buscar a harmonia da população brasileira. É assim que eles convivem entre eles e é assim que eles preconizam a sua política e o seu programa de partido, que para eles o partido está acima de tudo. O Brasil é secundário, o importante é o partido deles, é o projeto bolivariano para poder amanhã fazer com que fizeram com a Venezuela e o Brasil, tentarem fazer com a Argentina, tentarem fazer aqui com o nosso país. Então, senhor presidente, para concluir, isso aqui já foi denunciado há muito tempo e, sem dúvida alguma, a origem de tudo isso é o famoso Foro de São Paulo. Este é que deu as linhas, as diretrizes para que eles agissem dessa maneira. E eles no poder hoje, no Brasil, certo? Eles utilizam aquilo que o Olavo Carvalho colocou muito bem em seus livros e nas suas publicações. Eles usam o dinheiro do BNDES, dos bancos do Brasil, da Caixa Econômica Federal, para financiar ações, principalmente nesses países da América Latina, interferindo no processo eleitoral e direcionando essa verba às vésperas das campanhas eleitorais. Com isso, senhor presidente, nós precisamos de reagir duramente e mostrar que o Brasil não vai para o bolivarianismo, que o Brasil vai respeitar a sua Constituição e a Constituição brasileira, ela no seu artigo 1º, ela garante exatamente
a relação social do trabalho com a livre iniciativa. Este é o regime brasileiro e não o socialismo bolivariano que querem trazer para o Brasil. Muito obrigado e agradeço, Vossa Excelência, pela paciência e também pelo tempo que me concedeu a mais. Muito obrigado.